Boa tarde a todos. Eu declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Segurança Privada em virtude da aprovação do requerimento número 3 de 2025 de minha autoria. Passo a ler os procedimentos a serem adotados na condução dos trabalhos, onde cada palestrante disporá de 8 minutos para fazer a sua exposição. Encerradas as apresentações, será concedida a palavra por 3 minutos aos parlamentares inscritos e os parlamentares disporão de igual tempo para a resposta. Ao final do debate, cada convidado terá 3 minutos para as considerações finais. Informo que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela página da comissão ou pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. Após a audiência, as apresentações serão disponibilizadas na página da comissão. Faço agora o registro dos convidados que participarão desta audiência pública, aos quais faço um especial agradecimento. Então, o senhor Raimundo Nonato Souza dos Santos, presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Acre. O senhor Oliver de Oliveira Oliva, representante da Federação dos Vigilantes do Norte e Nordeste, FESVINE. Senhor Alain Hassen Salvatierra, presidente do Conselho Nacional da Segurança Privada, CONASEP. Senhor João Soares, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada, CONTRASP. Este participará da audiência no modo virtual. O senhor Jacimar Dalcamini, diretor jurídico da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, FENAVIST, que participará também desta audiência de forma virtual. Queria salientar aqui e registrar que foram convidados um representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas eles informaram via e-mail que não teriam condições de atender o convite e não se fazem presente. O representante também da Polícia Federal também foi convidado, mas informaram que não teriam como mandar um representante. Depois nós vamos tecer alguns comentários a respeito dessa situação. Nós vamos, antes de começar as nossas falas, e quero cumprimentar os nossos parlamentares que estão aqui presentes, o delegado da Cunha, que é o vice-presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública e Privada, a nossa deputada Rosana, que é uma defensora assídua e realmente uma parceira da segurança privada em todo o Brasil, atualmente está responsável pela elaboração do Estatuto da Segurança Privada. E, à medida que outros deputados forem chegando, nós iremos anunciar. Enquanto isso, nós vamos ver, inicialmente aqui, antes de começarmos as falas, um vídeo a respeito do assunto que é tema da presente audiência. Estava saindo de casa para o trabalho, um vigilante, minha gente, foi morto e a comunidade lá está abalada com essa situação. Familiares, então, nem se falam. Você pensar que um pai de família vai sair de casa para o trabalho, para batalhar o dinheiro para sustentar a casa e de repente é abordado por bandidos e simplesmente perde a vida, é um sofrimento inimaginável. Esta audiência pública é fruto de um requerimento de minha autoria para tratarmos de um tema urgente: o porte de arma para os vigilantes fora do horário de serviço. Esses profissionais arriscam a vida diariamente, protegendo pessoas, patrimônios e instituições. Mas quando saem do plantão, estão completamente vulneráveis. Em 2023, mais de 30 vigilantes foram assassinados no Brasil, a maioria fora do horário de serviço. Eles se tornam alvos porque continuam sendo reconhecidos como vigilantes e o criminoso não respeita o relógio. É inaceitável que quem protege a sociedade não possa proteger a si mesmo. Precisamos garantir o direito à legítima defesa também fora do serviço. O porte de arma para os vigilantes não é privilégio, é necessidade, é uma questão de justiça. E, infelizmente, essa realidade nos atingiu de forma cruel há poucas semanas aqui no estado do Acre. No dia 7 de abril, o vigilante Raimundo Assis foi baleado e morto dentro de uma escola no exercício de função.
Um crime brutal que chocou a todos nós. Hoje, nesta audiência, prestamos homenagem a este cidadão e a este profissional. Em nome da Câmara dos Deputados, entregaremos uma moção de louvor em memória, porque a memória e o sacrifício desse profissional não serão esquecidos. Que essa tragédia nos impulsione a agir com urgência. Bom, nós vamos fazer a entrega da moção de aplauso a esse guerreiro em memória. Quem vai receber aqui vai ser o presidente do sindicato lá do estado do Acre, o Nonato, para que ele possa fazer chegar às mãos dos familiares. Nonato, se você puder vir aqui para receber esse documento de moção de aplauso. Senhores, essa audiência ela tem uma importância extraordinária no sentido de nós podermos ajudar os vigilantes, os seguranças, os profissionais da segurança privada, que, semelhante a esse caso aqui, que nós apresentamos no vídeo, ocorre praticamente toda semana. Infelizmente, a segurança do nosso país, ela está realmente entregue a pessoas que não têm capacidade de gestão, não têm conhecimento técnico profissional, ou, quando têm o conhecimento técnico profissional, agem de maneira ideológica. E um exemplo disso é o que nós tivemos aqui, um assunto da mais alta relevância, que trata de segurança, que trata de proteção de vidas, de pessoas que doam a sua vida todos os dias, protegendo a sociedade, protegendo o patrimônio, e a gente solicita ao Ministério da Justiça que esteja presente, e ele não se faz presente. Solicitamos à Polícia Federal, que inclusive tem uma delegacia especial para cuidar disso em cada estado, através da DRESP, e a coordenadoria fica aqui no Distrito Federal, também não fizeram presente nenhum dos representantes, que são, na verdade, as pessoas responsáveis pela legislação de fiscalizar a atividade de vigilância privada. E aqui fica o nosso repúdio, né, ao ministro da Justiça, à sua equipe, por não se fazer presente nesse local. Tenho certeza que, se fosse para tratar de assunto de proteção para bandido, se fosse para tratar de assunto com ONGs que são envolvidas com crime organizado, com narcotráfico, tinha um medalhão aqui do Ministério da Justiça. Pode ter certeza que tinha. Mas como é para proteger a sociedade de bem, o cidadão de bem, infelizmente, eles tratam como se fosse qualquer coisa. Então fica aqui o meu repúdio ao Ministério da Justiça, fica aqui o meu repúdio ao ministro Lewandowski, que não deu a devida atenção a esse assunto da mais alta relevância. Aqui nós temos cidadão de bens, aqui nós temos uma categoria que representa pelo menos 1,5 milhão de famílias, porque são mais de 1,5 milhão de profissionais que atuam na área da segurança privada, que são vigilantes. Nós temos aqui uma área que cresce a cada dia, segundo o IPEA, 74%, exatamente pelo crescimento da violência. A gente vê aqui, saiu no jornal, que o governo federal teve que fazer negociação com o crime organizado para poder alguns eventos serem realizados aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Nós vemos o governo federal tratando essas organizações criminosas como se fossem crimes comuns, inclusive rejeitando que eles fossem classificados como terroristas, que é isso que eles são. Então a gente vê alguns movimentos por parte do Ministério da Justiça, garantista, muito ligados à proteção do criminoso, muito cuidadinho com o criminoso, mas não tem o mesmo cuidado com as vítimas e nem com o cidadão de bem. Então fica aqui o meu repúdio pela ausência de um representante do Ministério da Justiça que é responsável pela fiscalização dessa área, dessa categoria tão importante para o nosso Brasil. E dizer
que, logicamente, o porte de arma do vigilante é uma necessidade, é um direito, principalmente quando ele está de folga, porque quando ele está no trabalho, ele pode portar arma, ele está ali para proteger pessoas, ele está ali para proteger o patrimônio, e quando ele sai do serviço, ele não pode usar arma. Por que não pode? Não existe nenhuma razão, nenhuma justificação plausível para isso. Até porque o vigilante ele é preparado para usar e utilizar a arma. Ele tem um treinamento de mais de 200 horas. A cada 2 anos ele tem um treinamento de mais 50 horas, que são as reciclagens. Eles são treinados para utilizar o revólver 38 e nos cursos de extensão, que são mais 50 horas, como transporte de valores, escolta armadas, segurança pessoal, também são preparados a utilizar armamentos mais pesados, como a pistola, como a calibre 12, né? E isso, diga-se de passagem, não é o suficiente. O caso que nós mostramos aqui, inclusive, aquele vigilante que foi assassinado, é um vigilante lá do estado do Acre. Ele estava no seu posto de serviço, trabalhando, levando o pão de cada dia para sua família e foi assassinado de maneira covarde por 3 elementos que adentraram aquela escola. E vocês viram o vídeo. Eles já chegaram armados, ele tentou se defender e ele faleceu naquele momento porque os bandidos utilizaram uma pistola. E ele ainda reagiu, alvejou um bandido no pescoço e esse bandido, infelizmente, ele não morreu, não foi a óbito, tinha que ter ido para o quinto dos infernos, mas não foi. Mas ele só sobreviveu porque o vigilante, ele só sobreviveu porque o vigilante estava portando o 38, que se fosse um tiro de pistola, ele também não teria sobrevivido. Ele teria ido a óbito. Então nós temos a necessidade de aumentar o calibre também das armas que são utilizadas pelos vigilantes, para que ele possa ter paridade de armas num confronto que possa ocorrer. Além de outras situações que nós estamos trabalhando, eu como presidente da Frente Parlamentar da Segurança Privada e o delegado da Cunha, vice-presidente da comissão, a nossa deputada federal Rosana, que também é uma defensora assídua dessa área, nós temos trabalhado muito para que toda a legislação que possa ajudar a segurança privada a crescer, a se proteger, a proteger a sua família, a ter mais segurança no seu posto de serviço. Nesse sentido, nós vamos trabalhar não somente essa legislação que apresentamos agora, do porte de arma, mas outras legislações que possam realmente trazer o benefício aos vigilantes, à segurança privada como um todo. Eu agradeço a presença de todas as pessoas aqui, quero cumprimentar a nossa vereadora Wanda, que é lá do município de Feijó, do meu estado do Acre, que também está nos prestigiando nesse momento. Nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o primeiro palestrante. Passa a palavra para o deputado da Cunha. Uma boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui diante de trabalhadores valentes, trabalhadores humildes. Boa tarde, senhor presidente. Parabéns, Coronel Ulisses, pela iniciativa da audiência pública, um dos maiores defensores da segurança privada do Brasil, deputada Rosângela Reis, a maior defensora da segurança privada do Brasil, mulher, junto ali. O Alan Hassen está aqui, presidente do CONASEP, em nome de quem eu cumprimento todos os presidentes de todos os sindicatos. Vou ser muito breve, tá? Fui delegado de polícia no DEIC, em São Paulo, trabalhei na delegacia de roubo a banco, roubo a condomínio e sempre tive muito contato com vigilantes, seguranças e controladores de acesso também. E é uma realidade que eu conheço muito bem. Então, os roubos a carro forte no estado de São Paulo, período em que eu trabalhava no DEIC, eram muitos e muitos. E ninguém faz um roubo a carro forte usando um revólver 38. Né? Geralmente as quadrilhas vão com fuzil 762, porque rasga o carro forte, não vão nem com 556. Vão com submetralhadoras, banana de dinamite e granada. Né? E aquele vigilante que está ali dentro do carro forte, ele tem direito a usar um 38, uma 380, uma 380 e uma 12. Então, assim, esse é o primeiro ponto.
Por quê? Eu quero saber essa resposta. Por que os nossos profissionais da segurança privada, que são complementares à segurança pública, têm que estar nessa desvantagem de armamento em arriscar as suas vidas, tá? E a segunda questão que o Coronel Ulisses falou muito bem. Eu sou habilitado para usar uma arma para defender outras pessoas, para dar a minha vida, para defender outras pessoas, porque quando eu entro no confronto, eu estou colocando minha vida em risco. Né? Mas eu não posso usar uma arma para defender a minha vida, nem a da minha família, no meu momento de folga. Então, é uma questão que passou de ser ilógica, é irracional. E, mais uma vez, enfatizando aqui o Coronel Ulisses falou, as autoridades responsáveis por este debate, por resolver este problema de mais de 1.500 famílias, não estão aqui presentes. Não estão aqui presentes. Né? Ou seja, elas não dão valor para essa categoria. E hoje nós temos um problema na Câmara, vou ser breve, que muitos dos nossos projetos que visam a mexer com o porte de arma e com a questão do calibre, caem junto com a reforma do Estatuto dos Armamentos, são apensados e não andam. Eles caem num buraco negro e ficam todos apensados. Então aqui eu tenho 2 guerreiros aqui ao meu lado, e eu, em nome de todos, a gente vai unir forças para que não sejam apensados ou que sejam desentranhados e que a gente coloque para votar. Porque para qualquer pessoa normal, que pense um pouquinho, não precisa fazer curso em Harvard. É só você parar e olhar. Se o vigilante está defendendo o patrimônio e vai ser atacado de fuzil, ele tem que estar, no mínimo, dentro do carro forte, com um fuzil, para poder estar de igual para igual. Se ele vai ser atacado no posto, como o colega que morreu aqui, com uma pistola .40 com 20 tiros, com 20, como ele se defende com 38? Então, assim, essa audiência pública, ela é importantíssima e ela passa do limite do razoável. Eu quero registrar o meu inconformismo, né? É o que diz a música do Racionais, me desculpem. Para defender o patrimônio do Playboy, o vigilante serve. Para defender a vida do milionário, o vigilante serve. Para ele se defender a família dele, problema dele, não, isso vai acabar. E eu tenho certeza que aqui, sob o comando do nosso presidente, da Frente Parlamentar, da Segurança Privada e da deputada Rosângela, a gente, até o final dessa legislatura, nós vamos mudar essa realidade absurda, tá? Vagabundo é mão para trás, cabeça baixa e cadeia. Fica aqui o meu recado e o que eu penso. Para cima deles. Obrigado, delegado da Cunha. Interessante também ressaltar que o vigilante, para que ele possa exercer a profissão, ele não somente participa do treinamento dos cursos, mas para ele poder entrar na escola para fazer o curso, ele passa por uma série de requisitos. Ele passa pela questão da avaliação, se ele deve alguma coisa para a justiça, se é um cidadão de bem, tiver qualquer problema, qualquer certidão negativa, ele não pode nem realizar o curso. Ele não pode nem adentrar ou ingressar na segurança privada. Ele realiza avaliação psicológica, ele é colocado, a partir daí ele começa o curso, ele é treinado tecnicamente a manusear, a utilizar a arma, ele é treinado tecnicamente a atirar, a agir ou reagir. Então, essa é uma situação que a gente entende que é importantíssimo ser citado aqui, que nós estamos pedindo não é nada de outro mundo, é algo extremamente razoável. Eu vou passar a palavra nesse momento para o presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Acre, Raimundo Nonato de Souza dos Santos. Nonato, fique à vontade, 8 minutos. Nonato, eu vou interromper de novo aqui. O coronel falou, só um segundo. Os vigilantes têm mais treinamento, coronel, do que muitos policiais, na verdade. E são reciclados anualmente. São 200 horas, mais 50 todo ano. Então, as pessoas têm que saber disso. Era só mais uma... Oi. Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto sério, um assunto que diz respeito à vida
à segurança e ao respeito como uma categoria que todo mundo conhece, mas nem todo mundo valoriza como deveria. O vigilante. Todo dia esses profissionais colocam a vida em risco para proteger bens, proteger empresas e muitas vezes proteger até a gente, pessoas comuns. Só que muita gente não vê, é que alguns fingem que não existe, é que o risco que o vigilante corre não acaba quando o expediente termina. O risco vai além da jornada de trabalho. O vigilante patrimonial é aquele que enfrenta bandido de verdade, trabalha desarmado, confusão, protege patrimônio e a gente. Mas quando ele sai de serviço, ele não deixa de ser vigilante. Ele continua sendo visto assim por quem vive do crime. Muitos viram alvo de perseguição, são reconhecidos e seguidos e têm suas casas vigiadas. Isso põe em risco não só a vida deles, mas também da família. Pessoal, a gente tem relatos no meu estado que vigilantes que foram expulsos de casa, do seu bairro, por facções criminosas, né, por ter feito apenas o trabalho deles. Então, o que nós estamos buscando aqui, pessoal, é uma coisa justa. Como o deputado falou, como é que a gente vai proteger, presidente, como é que nós vamos proteger se a gente não tem proteção? Então é difícil. Então, eu peço que os parlamentares, a justiça, olhe com carinho essa situação dos nossos trabalhadores da segurança privada. Não é justo a gente enfrentar o crime com um 38. Não é justo a gente proteger os bens, proteger bens patrimonial, proteger os grandes, os ricos, né? E a gente não tem proteção. O Estado não dá essa proteção para nós. A gente vê o caos que é a segurança pública, né? Então, não consegue dar segurança, o Estado não consegue dar segurança, então, desde o direito de a gente poder se defender. O que queremos, senhores, é apenas a defesa. Queremos portar, sim, uma arma. Para isso, nós temos treinamento. Ah, mas porte de arma para vigilante vai ser de qualquer jeito? Com certeza não. Com certeza não. Vai ter requisitos, né? Com certeza vai ter mais treinamento, mas a gente quer ter o direito da defesa. Queremos ter esse direito de poder portar um armamento, de poder ter a defesa que o Estado não oferece para a gente. Então, pessoal, as minhas palavras são poucas, mas são essas. E digo mais, nossos vigilantes com certeza estão preparados para usar armamento. Com certeza. Como o Coronel Ulisses falou, passamos por rigorosa fiscalização da Polícia Federal, dos órgãos competentes, e por que não nós não podemos portar nosso armamento? Por que não a gente não tem o direito de se defender? Só isso que a gente quer. Queremos o direito à defesa. Então, Coronel Ulisses, parabéns como autor do requerimento, parabéns, delegado da Cunha, parabéns, deputada Rosângela, e parabéns a todos. Esperamos que os parlamentares se sensibilizem com nossa causa, que a justiça se sensibilize com nossa causa. Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos à luta. Obrigado, Nonato. E é importante frisar aqui que essa luta, ela não é fácil. Essa luta, ela está iniciando aqui agora com essa audiência pública. Nós temos muitos passos a ser dados. Mas se nós tivermos unidos, são mais de 1,5 milhão de vigilantes em todo o Brasil. Se nós estivermos unidos num propósito, num objetivo de alcançar realmente essa aprovação desse projeto que dá o direito ao vigilante portar arma fora de serviço, pode ter certeza que nós vamos conseguir. Então vai depender muito do nosso esforço, vai depender muito das nossas articulações, junto aos deputados de cada estado ao qual você pertence. E nós vamos realmente para cima dessa situação. Esse é o primeiro passo. Nós temos, acho que uma audiência já em São Paulo, está marcada? Sim. Para que dia?
dia 27, ó, já vai ter uma audiência a respeito desse mesmo assunto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que vai ser coordenada pelo delegado da Cunha. Nós já estamos conversando com outros deputados de outros estados para que eles possam também marcar uma audiência pública nos seus estados para que nós possamos fazer com que esse assunto se torne algo lá em cima, que a gente possa realmente pressionar, porque esse governo, ele é contra isso. Só o fato de eles não estarem aqui presentes, eles já estão dizendo de que lado eles estão. E nós vamos ter que lutar muito contra isso. Já vou, juntamente com o presidente do sindicato lá do Estado do Acre, também que possamos marcar uma audiência lá no Estado do Acre, né? Aí que já quero estender o convite aos nobres deputados que estão aqui presentes para que a gente possa reforçar. Vou fazer o possível para estar presente na sua também lá em São Paulo. E eu gostaria de passar a palavra para a deputada Rosângela Reis, para que ela possa também deixar aqui as suas considerações. Boa tarde a todos e todas. Eu quero parabenizar o Coronel Ulisses, deputado, pela iniciativa de realizar esta audiência pública para estabelecer o porte de arma para os vigilantes. Nós não temos dúvida que essa é uma necessidade, deputado, enorme da população brasileira, dos vigilantes, de se proteger pela vida, pela sua vida. Isso é um fato e que esta casa ela já está com a dívida muito grande para poder estar beneficiando a esses trabalhadores. Quero saudar o deputado da Cunha, parabenizá-lo aí pela luta desta categoria que nós temos no nosso país, e é mesmo de indignar, porque nós vemos aí os vigilantes trabalharem nos seus postos e não terem, no mínimo, as condições de trabalho que precisam para exercer o trabalho à altura, dando segurança às pessoas e também se protegendo e protegendo as suas famílias. Então, quando a gente vê vídeos como esse que foi apresentado aí de vigilantes, realmente dá para nós indignarmos com uma situação dessa, né? São pessoas sérias, honestas, trabalhadoras. Eu quero aqui deixar a nossa indignação também pela ausência dos entes que deveriam estar aqui ouvindo, pelo menos ouvindo, né, as pessoas que estão aqui. E essa força que tem de pessoas e lideranças que estão aqui nesta audiência pública. E nós estamos empenhados como deputada federal para podermos trabalhar com as pautas da categoria pela valorização e proteção dos profissionais da segurança privada. E um dos principais projetos é a LOSEP, né, o estatuto que trata de temas essenciais, como a aposentadoria especial e o porte de arma para os vigilantes, um reconhecimento justo à natureza de risco de atividade, né? E também apoiando e incentivando as câmaras municipais, o nosso mandato tem feito isso, né? Aprovando projetos de lei que reconheçam a atividade de vigilância como atividade de risco. É o caso que foi aprovado no município de Ipatinga, um projeto de lei, né, aprovando como essa luta, ela é essa. Além do outro projeto importante que tramita na Comissão de Justiça, na CCJ, busca classificar como crime hediondo qualquer ação contra a vida de vigilantes, reforçando a proteção desses profissionais que tanto contribuem com a segurança. Esses são projetos prioritários, mas fazem parte de um conjunto ainda maior de ações que estamos promovendo para garantir mais respeito, reconhecimento e segurança aos vigilantes e a todos que atuam na área da segurança privada. Como foi dito aqui, o deputado Coronel Ulisses
não é fácil travar uma batalha aqui no Congresso, mas a batalha, coronel, já está travada, né? Nós temos deputados aqui que vão apoiar, com certeza, como já houve a criação da frente parlamentar, essa frente já está instalada e agora é desenvolver o trabalho em conjunto. O delegado da Cunha é um grande lutador aí pela causa e tem bons lutadores aqui. Podem contar com o meu apoio para que nós possamos aqui incorporar deputados de outros estados do país e que a gente possa irradiar e poder defender e chegar essa legislação em plenário para trazer a discussão. Então, porte de arma para os vigilantes da segurança privada. Muito obrigado, deputada Rosângela. Eu vou passar para o segundo orador, o senhor Oliver de Oliveira Oliva, representante da Federação dos Vigilantes do Norte e Nordeste, né? A FESVINE. O senhor tem 8 minutos. Quero, antes, registrar a presença aqui do deputado Nicolete, né, que em seguida vamos passar a palavra para o senhor trazer suas considerações. Boa tarde a todos. Cumprimentar a Casa, né, pela iniciativa, a Comissão de Segurança Pública, o Coronel Ulisses, a mesa, né, a deputada Rosângela, ao delegado Cunha, né, aos representantes das entidades aqui presentes, demais colegas aqui do plenário, vigilantes, que é o foco e o alvo mais importante da defesa, né, desse trabalho, desse projeto. E cumprimentar também o companheiro Nonato, que é presidente de um sindicato importante, né, de um estado importante, e também como diretor da Federação dos Vigilantes do Norte e Nordeste. Primeiro, assim, dizer que quando está presente um representante da entidade, a assessoria, né, e os demais já estão representados. E nas palavras deles, e também fui contemplado aí em determinados momentos, nas falas que me antecederam, muito bem colocado e feita essa defesa, tanto do requerimento e também do projeto de lei, e na defesa de uma alternativa e de um olhar, né, para a situação do vigilante. Gostaríamos nós que não tivesse essa necessidade. Gostaríamos nós que o Estado tivesse o controle, né, das fronteiras para que o armamento não adentrasse pelas aduanas, pelas fronteiras de forma clandestina, né, através de contrabando e tudo mais, e que o combate ao crime, e principalmente ao crime organizado, ficasse sob responsabilidade dos agentes de segurança pública. Seria o ideal, né? Mas não é essa a realidade que está posta. Ano a ano a gente vê grupos organizados especializando em assalto a carro forte, as suas bases de valores, né? As empresas responsáveis por atividade fim de produtos de valor bastante agregado, de minas, né? Aí afora. E o que isso joga para nós, trabalhadores, vigilantes, e para o país, né? Joga para nós uma responsabilidade de ser, como foi colocado aqui, força auxiliar da segurança pública. Ora, mas como é que nós vamos ser auxiliar da segurança pública e não ser contemplado da mesma forma que os agentes de segurança pública estão, né, acobertados pela legislação, por um arcabouço, e que bom que seja assim, né, que o policial civil, que o policial militar, que o policial federal, que o policial rodoviário federal tenha um arcabouço legal e que tenha equipamento e que tenha colete à prova de bala e que tenha
uma estrutura de equipe de apoio quando está atuando. Nós convivemos com vigilantes, como foi colocado aqui, num habitáculo, né, que é semi-blindado, não tem uma blindagem no teto e no fundo, como deveria ser. Ao redor, ele ainda é sensível, né, e frágil às armas que estão à disposição dos grupos organizados e especializados nessa área, e não é liberado, né, como foi dito aqui, não foi liberado para os trabalhadores vigilantes do transporte de valores e nem da escolta armada, né, muito sem o armamento e muito menos com o pessoal da escolta sem carros blindados à altura, e que é um ponto sensível e que pouco se é tocado na situação desse pessoal. Foi colocado aqui por quê e como, se esse profissional é treinado e é capacitado e pode, se assim for liberado, a troca do armamento para fazer frente ao crime organizado, se ele não teve adestramento necessário, é porque esse armamento não está liberado, que na medida que for, fica provado que desde 70, que era decreto, 1970, e depois, com o advento da Lei 7.102, em 1983, que foi regulamentada pelo Decreto 89.056, também em 83, e mais à frente pelo Decreto 1.592, que agora, com o Estatuto da Segurança Privada, né, ele foi revogado. Mas, se a legislação vem mudando para contemplar, e veja bem, para contemplar e para atender a constituição das empresas para que venda o produto segurança privada, ele pouco ou quase nada tem contemplado os trabalhadores vigilantes no quesito segurança. Inclusive, há um esdrúxulamento dentro da legislação que é colocado o pré-requisito para exercer a profissão, mas a profissão não é regulamentada. Quem é regulamentado é a atividade. E o vigilante é registrado como profissional diferenciado. Antes era no Ministério do Trabalho e agora a Polícia Federal o faz na carteira de trabalho, que é uma obrigação do Ministério do Trabalho, o registro profissional. Né? Então nós temos alguns desarranjos e que aí apontam, e por que eu estou dizendo isso? E porque aí aponta por que nós não chegamos nesses direitos de estar com força alternativa ou com força auxiliar de segurança pública em igualdade de condições no que tange aos riscos de morte. As pessoas, às vezes, pela cultura ou pela forma de dizer, fala risco de vida. A gente não corre risco de viver, a gente corre risco de morrer. Né? Viver é bom demais. Expectativa para tudo. Então eu acho que é preciso, na medida que a gente compreende isso e que a gente merece, e que não é dado a obrigação e a determinação por força de contrato de trabalho para proteger vidas, que é o primeiro patrimônio mais valioso, e depois o patrimônio material, e só num terceiro momento que a nossa vida, né, é defendida por nós mesmos, né, e muitas vezes sem a condição de ter um apoio, porque há vigilantes que trabalham solitários, sozinhos. É ele que faz sua própria cobertura, ele é que faz o seu primeiro enfrentamento, e diferente. Um policial vai, e deve ser assim, não estou fazendo crítica à polícia, não. A polícia é chamada e vai com apoio. 30 segundos para concluir. E vai com apoio, né? E deve ser assim, e vai com armamento. E o vigilante não. Ele aciona, a polícia demora de 10 a 20 a 30 e às vezes não consegue chegar. E ele sofre e perde a vida, né? Sozinho. Então eu acho que é necessário fazer alguma coisa. A discussão está posta, para concluir, a discussão está posta e é preciso que nós façamos essa defesa. Se esse é o remédio necessário, né,
que a gente faça essa discussão e que chegue ao vigilante as condições mínimas para que ele possa defender sua vida. Muito obrigado, senhor Oliver, e muito feliz com as suas palavras. E a questão do armamento, na verdade, nós entendemos como um instrumento de democracia. Deveria ser dado a todo cidadão. Todos os cidadãos que preenchem o requisito de não ter nenhum problema com a polícia, que preenchem o requisito de ser aprovado numa avaliação psicológica, que preenchem os requisitos de poder ter um treinamento, a técnica do manuseio, da utilização, da guarda, né, e do tiro propriamente dito, deveria ser um direito. Então algumas pessoas lutam contra isso e nós entendemos que essas pessoas estão no caminho errado. Se ela não quer ter esse direito, ela não compra arma. Mas ela não pode impedir que outras pessoas que têm interesse em defender a si próprio e a sua família e o seu patrimônio possa ser impedido porque ele não gosta ou porque ele tem algum tipo de contrariedade contra aquilo. Eu vou passar a palavra nesse momento para o deputado Nicolete. O deputado Nicolete também é um defensor dessa área. 3 minutos, deputado. Beleza. Boa tarde, presidente, coronel Ulisses. Parabéns aí pelo requerimento. Acho que é um tema de suma importância para que a gente possa realmente discutir aqui com quem está no dia a dia aí, sofrendo com essa violência que tem crescido aí no nosso Estado brasileiro. Parabéns, delegado da Cunha, que está sempre conosco aqui na Comissão de Segurança Pública, deputada Rosângela Reis também. Bom, primeiramente queria dizer para vocês que a profissão de vocês é de alto risco, sim. Vocês sofrem risco de morte, ou seja lá, vocês sofrem aí um perigo iminente, a gente sabe disso. Eu sou policial rodoviário federal, vim do Exército Brasileiro também, venho de Roraima, e a gente sabe que vários incidentes já aconteceram no meu estado, com vigilantes. Nós temos a questão do vigia e do vigilante. Mas vigilante hoje, ele tem a arma de fogo dele ali no serviço dele, muitas vezes sozinho, e depois ele vai para casa. Muitas vezes ele está ali protegendo o policial rodoviário federal, que está no posto de fiscalização, né? Está ali agoniado, atendendo ocorrência, fazendo relatórios, mas tem um vigilante armado ali, protegendo a vida daquele policial rodoviário federal. Então a gente sabe da importância de cada um de vocês. Lá na sede da Polícia Federal tem vigilante lá também. Na sede do Ministério Público, no Poder Judiciário, tem vigilante lá também. Só que a gente tem que entender que esse vigilante, depois que sai de serviço, ele vai guardar a sua arma de fogo e vai virar um cidadão normal sem arma para se defender. Então nós precisamos dar esse direito, sim, a esses profissionais. Nós temos aqui projetos de lei da Cunha diminuindo para aquisição de arma de fogo 20 anos. Hoje o que mais mata não é arma de fogo, pessoal. Na mão errada é o veículo automotor, é a motocicleta. Arma de fogo é para quem fez curso e está preparado, e vocês estão preparados. Então aqui nessa Comissão de Segurança Pública, nós vamos lutar até o final para que vocês tenham esse direito ao porte de arma fora do serviço. Mas tem outras garantias que a gente precisa para vocês também. Que se a Segurança Pública tem, vocês também precisam. Ela tem um projeto do Habite Vigilante, para vocês poderem estar incluídos no plano do Minha Casa Minha Vida. Porque tem um habite seguro para os policiais. Por que não vai ter um programa específico para adquirir seu imóvel para os nossos vigilantes? Nós precisamos de uma lei também que garanta aposentadoria integral para vocês, pensão por morte para quem ficar dos seus familiares, piso salarial para vocês também. Então são lutas que a gente vai ter aqui, que estão aí sendo lideradas pelo coronel Ulisses, pelo delegado da Cunha, pela Rosângela, e contem sempre com o deputado Nicolete. Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço, deputado Nicolete. Quero registrar também aqui a presença do deputado distrital Rogério Morro da Cruz. Muito obrigado por se fazer presente. Após o próximo orador, nós vamos também conceder a palavra a Vossa Excelência. O próximo orador, 8 minutos de fala, Alain Hassen Salvatierra, presidente do Conselho Nacional da Segurança Privada, o CONASEP. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado coronel Ulisses, né? Sempre estamos trabalhando aí, recebendo o CONASEP, as demandas, delegado da Cunha também. Sempre estando a posse aí em São Paulo, nós estamos aí, nesse árduo, né? E a deputada Rosângela, então, nem se fala, então, né? Abraço a tudo. Deputado, primeiramente, eu quero agradecer a esta casa, a este momento, porque realmente a questão não é nem a questão do porte de arma, e sim o direito da vida. Porque a partir do momento em que eu faço o cerceamento de um direito de defender
o vigilante defender a sua vida. Isso já não é um direito de porte, simplesmente, de um CAC, alguma coisa nesse sentido, e sim de se defender. Semana passada, aquele dia 14, em Porto Alegre, houve o problema lá do vigilante que foi assassinado após que ele saiu do serviço. Ele fez um procedimento lá no SEASA, onde ele abordou lá o meliante, e nisso o meliante jurou ele de morte. E ele deixou a sua arma no seu posto e foi até a estação de trem, onde ele foi assassinado, espancado até a morte. Então, duvido muito que se ele tivesse o seu porte de arma de fogo, que isso teria acontecido. Então, este momento, deputado, é ímpar, né? E daqui surgir alguns frutos, né? Eu até gostaria de requerer a Vossa Excelência, no final, né? Tem as questões dos requerimentos, dos pedidos, que essas notas taquigráficas, o que foi falado aqui, seja enviado para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, porque está em consonância o decreto de regulamentação, para que pelo menos possa vir o aumento do calibre, a potência do calibre, e entre outras coisas que pode vir agora na regulamentação. Que essas notas taquigráficas também possam ser voltadas para alguns procedimentos, que nós temos agora o tema 1209, que trata da aposentadoria dos vigilantes em decorrência da sua atividade de risco. Então, acredito que isso, levando para o ministro relator, o ministro Nunes Marques, para que isso possa ser usado como um documento válido, uma expressão nacional. Porque eu acredito que daqui, deputado, daqui, presidente, será forjado várias coisas, mas precisamos disso, né? Em todos os aspectos. Estamos aí, verdadeiramente, nós do CONASEP, hoje nós temos quase 114 mil associados, né? E desses 114, 80% é vigilante. Então, nós recebemos diversas demandas, diversos problemas no Brasil inteiro sobre justamente isso. A questão da defesa, a questão da sanidade mental dos vigilantes que se suicidam em seus postos por questões pessoais. Também temos que pensar nisso, também na sanidade mental desses profissionais, porque muitas vezes eles estão passando por problemas, por dificuldades, questões pessoais que não é levado, né, em consideração. Então, eu agradeço muito a oportunidade, comandante, eu agradeço muito, presidente, deputada Cunha, deputada Rosângela, né, para que a gente possa fazer verdadeiramente, né? Eu sei que aqui são parlamentares que verdadeiramente trabalham, porque eu estou dia a dia, estou à frente do CONASEP, sempre sou muito bem recebido no gabinete, sempre de pronto sou atendido, né? Por exemplo, um outro pleito que me veio aqui à memória, deputado, é que os exames psicotécnicos de tiro, eles são totalmente, digamos, eles são bem robustos. Eles são bem complexos, não é um exame simples que você faz, não. Então, acho que uma ideia legislativa também, que esses exames que já são feitos para a profissão de vigilante também possa ser usado para sua posse e porte de arma de fogo, né, que não é previsto. É um meio, né, digamos assim, que o vigilante possa vir a ter também, né, o seu porte. Então, deputado, muito obrigado por essa oportunidade. O CONASEP está aberto, tá? E vamos juntos somar para mudar a realidade dos vigilantes do nosso Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Alan Hassen. E eu queria, inclusive, pedir ao nobre deputado Nicolete, nós aqui nos comprometemos em realizar uma audiência pública nos estados. Então, já está marcado uma audiência pública no estado de São Paulo, de 27/6, para tratar desse tema. Nós vamos estar marcando uma lá no estado do Acre. A deputada Rosângela também vai ver uma data para que nós possamos fazer isso. E Roraima poderia também, o senhor, capitanear isso lá no seu estado, porque é importante, é muito importante que nós possamos fazer algo que seja de relevância nacional. Todos os outros deputados têm que entender que isso é um projeto da mais alta relevância, porque, como exatamente falou Alan, é questão de vida, de pessoas que nós devemos salvar. Tem meu compromisso, presidente. Tem meu compromisso, presidente. Roraima, já a gente informa a data aí. Tamo junto. Tamo junto. Eu gostaria de passar a palavra, 3 minutos, para o deputado Rogério Morro da Cruz, deputado distrital, deputado aqui do Distrito Federal. Presidente, primeiramente parabenizar a Comissão de Segurança Pública
e é uma alegria muito grande estar aqui. Eu que estou deputado distrital, sou ex-porteiro, sou ex-vigilante, exerci a profissão de vigilante trabalhando em banco, pelo Banco Real, a empresa que eu prestava serviço, a empresa Coral, que abriu falência, mas eu entendo muito bem e sei do risco que o vigilante corre, né? Porque nada melhor do que você estar na ponta, você ter esse entendimento. Então, não poderia deixar aqui também de parabenizar esse grande guerreiro, Alain, presidente, que tem buscado ajuda aqui na casa certa, a casa do povo. Então, quero aqui parabenizar também o deputado delegado da Cunha, que eu acompanho, sou seu seguidor nas redes sociais, trabalho maravilhoso. Aqui a deputada Rosângela, e dizer que é um projeto, eu tenho certeza que vai chegar aqui nesta casa, a discussão. Então, quero parabenizar por pautar e essa preocupação com o agente da segurança privada é importante, porque, imagine só, eu mesmo trabalhei num Banco Real, naquela época, hoje Banco Santander, e fui ameaçado por alguns meliantes. Ou seja, você tem um porte de arma somente no trabalho. E fora do trabalho, o cidadão, que eu já vi vários companheiros, principalmente de carro forte, presidente Alain, perdendo a vida. Então, é uma discussão que eu tenho certeza que os pares aqui da Câmara Federal, eu irei articular com a bancada do Distrito Federal, buscar esse apoio. Porque eu sei muito bem o risco que cada cidadão, cada vigilante corre. E esse porte de arma, ele, lógico que não tem que dar também a revelia, primeiramente tem que saber se o cidadão está preparado para portar aquela arma. Então, tudo isso, nós temos que levantar esse debate, presidente. E essa casa é a casa certa, e dizer que pode contar com o nosso apoio. Estou deputado distrital, não posso votar nesse projeto. Só para finalizar, presidente, não posso votar nesse projeto, mas posso articular e posso vir para cá como morador e um ex-vigilante que conhece muito bem a situação. Parabéns aí pela demanda. Muito obrigado, deputado Rogério. Dando continuidade, nós vamos ter agora o pronunciamento do senhor João Soares, que é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada, CONTRASP. Ele não pôde estar presente aqui, mas ele se comprometeu a participar de maneira remota. Então vamos assistir a fala do nobre João Soares. Senhor João Soares, 8 minutos, a gente está pedindo para que o senhor acione aí o áudio. Boa tarde. Me ouve, coronel? Está ativado, pode se pronunciar. Boa tarde, coronel Ulisses. Boa tarde, senhores deputados, senhores participantes dessa audiência pública. Em especial, uma boa tarde para a deputada Rosângela. É muito raro a gente ver uma mulher discutindo essas questões de segurança privada no Brasil, né? E ela está de parabéns, ser uma das representantes aí desse segmento. Senhor presidente, uma das coisas que os profissionais de segurança privada no Brasil não entendem é o porquê que eles estão aptos a portar uma arma no seu posto de serviço e fora do posto de serviços, apto a portar essa arma. Então, não dá para entender. Se você tem uma autorização, se você tem um porte de arma para portar arma no posto de serviço, você está apto a portar uma arma em qualquer lugar que você estiver. Porque você fez esse treinamento para isso. Você treinou, você está preparado para isso. Então, isso os profissionais privados no Brasil, eles não entendem. E uma das coisas que eles mais cobram, tanto dos sindicatos quanto das federações e da Confederação Nacional dos Profissionais do Brasil, é essa extensão do porte de arma, para que ele possa portar uma arma fora do seu posto de serviço.
Uma outra situação, deputado, que a gente precisa é a questão do respeito. A deputada falou aqui, agora há pouco, e é uma das coisas que a gente precisa ver isso. É a questão do respeito daquele profissional de segurança privada no posto de serviço, aonde ele está exercendo a sua atividade. A falta de respeito por parte de pessoas que frequentam os estabelecimentos tem provocado uma série de situações para esses profissionais de segurança privada. Então teria que garantisse para o profissional de segurança privada o mesmo respeito que o policial tem quando está em serviço. E isso não acontece com o profissional de segurança privada. Nós esbarramos em uma série de outras situações que precisam ser regulamentadas. Nós lutamos muito no Estatuto da Segurança Privada, na Lei 14.967, que foi aprovada recentemente, para que a gente substituísse, através dessa lei, o anêmico 38. Porque hoje só quem usa 38 e 32 é vigilante. Só vigilante usa o revólver calibre 38 e 22. E é uma arma anêmica. E muitas vezes esse armamento não está adequado para o exercício profissional de segurança, porque tem a munição, muitas vezes não é fiscalizada por parte das empresas e até mesmo da Polícia Federal, e essa munição não está adequada. É uma munição que gira, é uma munição que não funciona. Então, esse foi o grande problema. Nós queríamos, nessa luta, nossa Polícia Federal, que pelo menos fosse aprovado a pistola 38 TPC. Não passou. Foi um muito grande para que no transporte de valor fosse autorizado para o vigilante de carro forte e escolta armada, que é onde acontece o maior índice de crime no Brasil, o fuzil 556. Não passou. As empresas foram autorizadas a comprarem, vão ser ainda através de portaria, a calibre 12 de repetição semiautomática para o carro forte. Isso vai ser autorizado. Agora, eu não consigo entender, e aí os vigilantes também, as entidades sindicais que a gente representa no Brasil todo, o porquê essa discriminação com o profissional de segurança privada. Você coloca lá no Estatuto da Segurança Privada, que é uma força auxiliar da segurança pública, e não tem, tem essa discriminação. O vigilante tem uma pistola 38 TPC. O vigilante não pode ter uma arma que dê um poder de reação maior para ele quando ele está no posto de serviço. O vigilante não pode ter um porte de arma, não pode ter a extensão desse porte de arma para fora do serviço, a proteção da sua vida e a proteção da vida dos seus familiares. Porque o vigilante, ele é treinado não só para proteger o patrimônio público ou o patrimônio de terceiros. Ele é treinado e preparado para defender vidas, para proteger vidas. E ele protege a vida das pessoas no local de trabalho, mas ele não pode proteger a sua vida quando sai do posto de serviço. Ele não pode proteger a vida de suas famílias quando ele está em casa e o meliante descobre onde ele mora e vai lá na casa dele para sequestrar ele, para botar dentro de uma agência bancária no outro dia de manhã. Ele não tem essa arma, não tem esse porte de arma que possa, nem a posse, que possa proteger ele. Mas lá no posto de serviço ele tem um porte de arma. E fora ele não pode ter. Então é uma situação bastante delicada, é louvável o trabalho de Vossa Excelência nessa comissão. Nós representamos 7 federações no Brasil todo, 120 sindicatos filiados a essas federações, aproximadamente 1 milhão de trabalhadores no Brasil todo, né? E a gente defende que os profissionais de segurança privada tenham o porte de arma fora do posto de serviço, assim como a melhoria do armamento utilizado nos seus locais de trabalho.
para a proteção da vida e daquelas pessoas que estão ali trabalhando naquele posto de serviço. Então, eu só quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu fico aqui no estado do Paraná, mas eu estou em Brasília o tempo todo, e se o deputado assim entender e fazer uma audiência legislativa do estado do Paraná, a gente pode organizar e fazer essa audiência pública aqui também. Para isso, muito obrigado. Quero cumprimentar os meus colegas, o Oliver, o Nonato, todas as pessoas que estão participando dessa audiência pública. Tem um representante, estou vendo aqui o representante da FenaViste, o Jacimar, doutor Jacimar também, que é uma pessoa bastante envolvida nessa questão da segurança privada no Brasil, participa de tudo. Então, muito obrigado, e é isso que a gente defende. A extensão do porte de arma para todos os profissionais de segurança privada, vigilantes, cursados, reciclados em todo o Brasil. Muito obrigado, senhor João Soares. Vamos dar continuidade, também temos o próximo orador, o senhor Jacimar Dalcamini, diretor jurídico da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, FenaViste. Também não pôde estar presente aqui, mas está presente conosco de maneira remota. E queria agradecer a todos os profissionais de segurança privada, todos os vigilantes que estão aqui prestigiando esse evento. Na verdade, estão aqui para defender algo que nós entendemos que é da mais alta relevância dentro da profissão e da categoria dos senhores. Então nós temos aqui muitos vigilantes, muitos profissionais de segurança privada. Queremos agradecer a cada um de vocês. E vamos para a luta. A luta é grande. Passa a palavra, então, para o senhor Jacimar Dalcamini. Vai se pronunciar de maneira remota. 8 minutos. Bom, já podemos falar boa noite, né? Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Coronel Ulisses, a quem agradecemos o convite para participar dessa importante audiência pública. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores presentes a essa sessão. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas por não estar presente a essa audiência pública e peço permissão para fazer uma leitura dos apontamentos, já que o tempo é exíguo e o tema é interessante. Inicialmente, gostaria de apresentar a nossa federação, a FenaViste, entidade essa que representa mais de 3.000 empresas de segurança privada devidamente legalizadas no país e que contrata mais de 500.000 vigilantes que hoje prestam serviço a essas empresas. Também gostaria de dizer que, recentemente, o Congresso Nacional aprovou o novo Estatuto de Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, Lei 14.967, de 2024, sancionada em 9 de setembro de 2024. Esta lei, de grande importância para todos os setores envolvidos com a segurança privada, empresários, trabalhadores, instituições financeiras e outros, revogou integralmente a antiga Lei 7.102, de 83, que vigorava no país há mais de 4 décadas. Finalmente, temos uma nova legislação mais moderna e com mais segurança jurídica, que rege a segurança privada em todo o país. Dito isso, senhor presidente, quero enfatizar que a FenaViste apoia integralmente a iniciativa de vários parlamentares que apresentaram projetos de lei nessa casa, com o objetivo de alterar a legislação, principalmente a Lei 10.826, de 2003, o Estatuto do Desarmamento, para conceder o porte de armas para vigilantes devidamente qualificados e autorizados pela Polícia Federal para obtenção do porte de armas para o uso fora do serviço. Sabemos que a Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, já inclui os vigilantes entre aqueles que dispõem de prerrogativa do porte de arma de fogo, mas restrito ao momento e que se encontram em atividade exclusivamente para a utilização da arma da propriedade da empresa de segurança. É importante destacar
que a nova Lei de Segurança Privada, 14.967 de 24, em seu artigo 29, limita o porte de arma de fogo para vigilante quando em efetivo serviço, quando for o caso, no caso de posto armado. E ainda determina em seu artigo 17 que as armas utilizadas na prestação de serviço de segurança são de propriedade das empresas, ou seja, é uma concessão da Polícia Federal às empresas devidamente legalizadas e autorizadas a funcionar no país, sendo obrigatório o cadastro do Sistema Nacional de Armas no SINARME e sob o registro e rigoroso controle da Polícia Federal. Acrescento que as armas e munições destinadas à segurança privada são criteriosamente controladas pela Polícia Federal, que, através de portaria, determina a guarda das armas em cofres e com rigoroso controle na aquisição de munições. Entendemos que, em função da atividade perigosa, já reconhecida por lei, inclusive, os vigilantes, muitas vezes, podem ser alvo de represálias ou, mesmo diante de necessidade de autodefesa, poderiam adquirir arma pessoal, já que possui o porte autorizado pela Polícia Federal, como os colegas já disseram aí, para o exercício da atividade e ainda pelo fato de que todos os vigilantes são treinados e capacitados para a utilização de arma de fogo, em cursos especializados nas escolas de formação de vigilantes. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, Excelência, para comentar que no meu estado, no estado do Espírito Santo, aprovou uma lei estadual, número 11.688, de 2022, de 4 de agosto de 2022, que reconhecia a atividade de risco e a necessidade do porte de armas pelos vigilantes de segurança que trabalham em instituições públicas e privadas. Essa lei foi declarada inconstitucional e invalidada por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 2024, uma lei recente agora. A decisão tomada na sessão plenária virtual encerrada em 8 de abril seguiu o voto do ministro Dias Toffoli, relator da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7574, apresentada pela Presidência da República. O relator considerou a Lei Capixaba 11.688 de 2022 inconstitucional, porque as unidades da Federação não podem legislar porte de arma, já que a Constituição Federal confere competência privativa à União para tratar da matéria. É a questão da reserva legal da União para legislar determinadas matérias, e dentre elas o porte de arma legal, o porte de arma para o cidadão. O ministro Dias Toffoli explicou que o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, é a norma federal que dispõe sobre o tema e, portanto, estados e municípios não podem ampliar o acesso ao porte de armas para além das hipóteses previstas na legislação nacional. O relator observou que o Estatuto do Desarmamento excetua as empresas de segurança privada e de transporte de valores da regra geral de proibição do porte de arma de fogo em todo o território nacional. Conforme essa lei, continua o ministro, conforme essa lei, as armas de fogo usadas pelos empregados dessas empresas são de propriedade e responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas pelos agentes de segurança quando em serviço, sob uma série de requisitos e procedimentos, inclusive autorização de porte expedido pela Polícia Federal em nome da empresa. Aspas. Portanto, diversamente do que previu a lei estadual, a Lei Federal 10.826 de 2003 não conferiu diretamente aos profissionais que trabalham como vigilantes e ou seguranças vinculados às empresas privadas autorização para o porte de armas. Dessa forma, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, entendemos que o fórum para o debate e deliberação desse tema é, sem dúvida, o Congresso Nacional, para a consecução de uma lei federal que possa alterar o Estatuto do Desarmamento com a finalidade de permitir o porte de arma aos vigilantes, para além do exercício da sua atividade, com a possibilidade de adquirir sua arma de uso pessoal para sua autodefesa. Indo para o final, mais uma vez, queremos afirmar que, enquanto empresas de segurança privada, estamos sob a égide da Lei 14.967 de 24, o Estatuto da Segurança Privada, haja vista o controle rigoroso da Polícia Federal
no que diz respeito às armas utilizadas na prestação de serviços de segurança privada, mas não vislumbramos nenhum óbice quanto à aprovação do projeto de lei nesse sentido. Agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de participar desse debate e a FenaVisto está à disposição dessa comissão para outro debate, quando for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Josimar Dalcamini. Excelente contribuição. Eu queria registrar aqui a presença do vereador Paulo Miranda, que é do município de Senador Guiomar, lá no Acre, e parabenizá-lo pela iniciativa que ele teve agora, está apresentando um projeto no município, no sentido de que as escolas possam, de maneira obrigatória, ter vigilantes para que as crianças, os professores daquela escola possam ter maior segurança, maior proteção. Eu queria parabenizar, isso com certeza vem de encontro aos interesses da segurança privada, da vigilância. Então eu queria lhe parabenizar por essa iniciativa. E queria passar a palavra nesse momento para o deputado Capitão Alden, né, da Bahia, que também é um defensor dessa área da segurança. 3 minutos, deputado. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados e senhores que nos acompanham a nossa vigilância privada no Brasil. Primeiramente, eu queria parabenizar a realização desse evento e dizer que é extremamente importante, não somente a discussão sobre esse tema nesse momento. Parabéns aí ao Alain pela presença, pelo apoio incondicional lá ao nosso mandato, à categoria. Dizer que é importante não apenas e tão somente discutirmos e tratarmos do aspecto do acesso às armas de fogo, seja ela no exercício da atividade ou em relação a estando fora do exercício da atividade para a proteção da sua vida e de sua família, mas também deixar aqui muito claro uma série de outras questões que temos que também estar observando. Vale salientar que neste momento eu fui agraciado com a relatoria do projeto de lei que trata de agravar os crimes, especialmente praticados contra profissionais da vigilância privada, tornando, inclusive, como crime hediondo, não somente a morte praticada contra os profissionais da vigilância privada, mas também contra quaisquer de seus familiares. A gente precisa nos mobilizar, eu já falei até isso com o Alain aqui, para que a gente possa pautar este relatório que vai ser apresentado lá na Comissão de Constituição e Justiça. Eu já conversei pessoalmente, inclusive, com o deputado federal Paulo Aze, que também é lá da Bahia, presidente da CCJ, para que a gente possa pautar esse relatório tão logo seja possível. E aí eu faço aqui a devida publicização para que a gente possa, de fato, mobilizar a categoria, porque não adianta eu conseguir pautar o projeto lá na CCJ e não termos a votação em número suficiente de parlamentares apoiando a votação desse projeto. Então, já está pronto o relatório, na verdade já estava pronto, estava anteriormente o deputado Marcos Polon, por questões pessoais, não pôde dar seguimento ao projeto, teve que ser, inclusive, afastado da Comissão de Constituição e Justiça, mas aí eu assumi a relatoria, busquei informações junto às principais organizações e lideranças do setor, para saber se o relatório que estava pronto se atendia aos interesses da categoria. Fizemos um ajuste aqui ou acolá, mas nada modificando a sua essência do projeto. Então, ele é importante nesse aspecto da gente respaldar não somente a atuação desses profissionais, mas também atuar de forma mais pesada e dura contra aqueles que agem contra a vida e a integridade física dos senhores. Eu também estou apresentando um projeto de lei aqui, no sentido de também atender uma demanda muito recorrente que chega ao nosso gabinete, tanto aqui em Brasília quanto na Bahia, que são os profissionais da vigilância privada acima de 40, 45 anos de idade, que muitas das vezes, em muitos estados, estão desempregados, mesmo tendo as devidas habilitações, mesmo tendo seus cursos totalmente atualizados, respaldados dentro daquilo que prevê a Polícia Federal, mas por um preconceito, por uma série de questões, eles muitas vezes, mesmo com a qualificação devida, terminam perdendo espaço de trabalho por um profissional mais jovem. Então, nós apresentamos uma proposição, inclusive o próprio Alain já teve acesso
essa proposição, já deu uma olhada no projeto, achou que está bem adequado às necessidades. Então, a gente está pensando em não somente tornar obrigatório, né, a contratação de profissionais, porque obrigatório a gente está tratando do mercado, do livre mercado, são empresários, são empresas. Então, mais do que tornar obrigatório ou estabelecer uma cota para contratações, estimular o mercado, estimular o empresariado para que ele possa fazer essas contratações. Inclusive com a possibilidade de, em fazendo isso, deduzindo impostos, taxas e eventuais, seja por parte do governo federal, seja aquelas de competência do Estado e até do município. Então, eu acho importante estimular o empregador, que já paga tantos impostos, tantas taxas, tantos tributos, e a grande maioria das empresas, apesar dos ganhos, nos últimos anos, tem reduzido muito a faixa de lucro, e a gente tem que realmente pensar também uma forma de equalizar os interesses e necessidades dos profissionais e, obviamente, as necessidades da categoria que emprega essas pessoas. Então, já está pronto esse projeto, daqui a qualquer momento estaremos já apresentando, protocolando esse projeto, que ganha uma série de regras, uma série de incentivos para que as empresas possam contratar profissionais acima de 45 anos de idade. Inclusive, há um projeto pioneiro lá na Bahia, a empresa EBF, a empresa baiana de vigilância privada, ela inclusive foi pioneira na realização, coronel, lá na Bahia, daquele programa do Jovem Aprendiz, que todas as pessoas já conhecem esse projeto, mas ele lançou lá esse desafio do Jovem Aprendiz relacionado à segurança privada. Então, obviamente, dentro da faixa etária admitida para realizar o curso, obter, obviamente, a questão da qualificação do porte de armas. Só que a gente tem enfrentado muita dificuldade no sentido de, primeiro, as empresas, com relação aos jovens aprendizes, não estão sequer conseguindo cumprir a cota dos jovens aprendizes. Estão sendo fiscalizados, autuados, muitas vezes, pelo Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Federal, e eles ficam com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Então, a gente pode incrementar, não somente esse jovem aprendiz com atividade específica, ele já sai lá, já faz o curso, durante o curso recebe o valor da bolsa e após esse curso já sai contratado pelas empresas credenciadas. Então, acho que é uma importância muito grande da gente também ampliar essa possibilidade, tanto jovens, né, incentivando essa contratação de cada vez mais jovens nesse mercado de trabalho, quanto também aproveitar aquela categoria mais experiente, que tem muito conhecimento, tem muita maturidade profissional para estar atuando em situações de dificuldade. E só finalizando, presidente, sei que já passei do tempo, só mais um outro detalhe que eu também queria chamar a atenção. Recentemente, na Bahia, todos devem ter acompanhado, um episódio onde um profissional da vigilância privada teve que utilizar a sua arma de fogo para se defender, no interior de uma agência bancária. Inclusive, este profissional foi preso, e o que mais me chamou a atenção foi o depoimento do delegado, se antecipando, obviamente, antecipando seu juízo de valor, já dizendo claramente que as imagens deixam muito claras e evidentes que houve um uso irregular da força, um uso desproporcional da força. Ele chegou a suscitar, coronel, inclusive, que havia ali 2 profissionais de vigilância privada fortes, e foram essas palavras que ele usou. E poderiam, da Cunha, ter se embolado com o cliente. Usou esses termos. 2 profissionais fortes poderiam ter se embolado com o cliente que estava agindo com muita energia, causando transtorno, tumulto. Você via na imagem a forma como ele estava, agressiva. E o vigilante, profissional de vigilância privada, agiu dentro daquilo que preconiza o treinamento. Isolou, conteve, verbalizou, criou toda uma forma de tentar controlar aquela situação, usou o uso progressivo da força, só que tem um detalhe, faltou desse uso progressivo da força, na minha avaliação específica, a utilização de equipamentos menos que letais. Talvez, se ele tivesse, naquele momento, ou este equipamento, ou qualquer outro equipamento de baixa letalidade ou de menor potencial ofensivo, poderia ter neutralizado aquela ação. Mas ele utilizou, dentro das regras, se defendeu terceiros. Imagine se ele se embolasse com aquele cliente e ele tomasse a arma do vigilante, atirasse a esmo, atingindo pessoas, terceiros. Então, eu acho que cabe também desse parlamento, eu já me antecipei, já fiz esse projeto em parceria com o Alan, para concluir. Finalizando, aí já em parceria com o Alan, também apresentamos um projeto de lei
para garantir, inclusive, que as empresas concessionárias de serviços, profissionais que contratam profissionais de vigilância privada, possam, inclusive, coronel, adquirir equipamentos de menor potencial ofensivo, inclusive participando das licitações do Ministério da Justiça, que eles comprem mais barato, com isenção de algumas taxas, alguns tributos. Então, acho importante, mais do que exigir da empresa a distribuição, a oferta do equipamento, que ele possa também comprar de maneira mais acessível, mais barata, para que todos possam efetivamente poder trabalhar de melhor forma possível e respeitando aí as diretrizes operacionais. Muito obrigado a todos. Satisfação. Obrigado, deputado Alder. Para as considerações finais, passa a palavra para o deputado delegado da Cunha. 1 minuto. O vigilante baiano, ele deu um tiro de segurança, inclusive. Depois de tomar todas as precauções, foi uma fatalidade, porque ele não atirou em ponto fatal, né? Atirou na perna e aconteceu uma fatalidade. Deputado delegado da Cunha, por favor. Bom, presidente, para concluir, Brasil, atenção Brasil, os profissionais da segurança privada, os vigilantes, são verdadeiros heróis. Como bem colocado aqui pelo deputado Nicoletti, eles estão na portaria da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, defendendo inclusive policiais. Não cabe mais não ter porte de arma, não cabe mais ser vítima de vingança e não cabe mais esses calibres fraquíssimos para se defender de quadrilha que atira com fuzil. Estou com vocês, com todos os vigilantes do Brasil. Dia 27/6, evento na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para cima deles. Muito obrigado. Deputada Rosângela, 1 minuto para considerações finais. Olha, nós estamos finalizando uma audiência pública muito boa, muito importante para toda a classe dos vigilantes do nosso país. E eu quero aqui parabenizar todos que participaram, também o autor deste requerimento importante, deputado Coronel Ulisses, parabéns. Parabéns a todos que abraçaram esta luta, e esta luta só está começando. Com certeza, nós vamos vencer esta batalha. Porte de arma para os vigilantes que estão em trânsito, para suas casas, que saem do seu trabalho. Então, defendo o porte de arma para os vigilantes. Eu vou quebrar o protocolo aqui. O autor do requerimento é o Coronel Ulisses. O Coronel Ulisses é um dos profissionais de segurança, dos deputados mais atuantes dessa casa, além da segurança privada, em outros fatores. Ele olha para todos os setores da segurança, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar e Segurança Privada. E foi dele a iniciativa. Então eu queria pedir a todos, de pé, uma salva de palmas para o Coronel Ulisses pela iniciativa. Esse é foda. Deputado da Cunha, ele é muito gentil. Vamos lá. Eu queria agradecer a todos os presentes, né, agradecer aos deputados. Delegado da Cunha, que é uma pessoa também, da mesma forma, não é rasgando seda, mas é algo que é realidade. A gente vê aqui a luta que ele tem pela categoria dos vigilantes, pela categoria dos porteiros, dos atendentes, além de defender muito nas instituições policiais, todas elas. E queria também dizer para você que a gente tem muito carinho, muita admiração pelo seu trabalho. Conte com a gente sempre. A deputada Rosângela, que é uma defensora implacável dessa categoria dos vigilantes, uma defensora da categoria da segurança pública, da segurança privada. Também gostaria de parabenizá-la, agradecer. O deputado distrital Rogério, que está aqui presente conosco. Os deputados que usaram a fala aqui e já se disponibilizaram também a levar esse assunto
a audiência pública nos seus estados, porque eu tenho certeza que isso vai fortalecer muito essa pauta, e dizer para todos os vigilantes, para os profissionais da segurança privada, que podem contar comigo também, deputado Coronel Ulisses, para defender essa pauta. Todas as pautas que têm a ver com a segurança privada, que tem a ver com os vigilantes, que tem a ver com a melhoria da qualidade do serviço prestado, que tem a ver com a motivação e com a aspiração pessoal, e principalmente na defesa da vida, como é esse projeto que visa o porte de arma do vigilante fora do serviço. Podem contar comigo, 100%, nós vamos estar nessa luta sempre. Agradeço, inclusive, a todos os vigilantes do meu estado do Acre, que está assistindo nesse momento, por todo o apoio também que vocês me deram, para que nós pudéssemos estar aqui representando cada um de vocês. Sem o apoio de vocês, nós não poderíamos estar lutando essa luta, travando essa batalha, que é uma batalha árdua, difícil, e com certeza nós vamos vencer, porque aqui somos cidadãos de bens, somos pessoas patriotas que defendem Deus, que defendem pátria, que defendem família, que defendem liberdade, a verdadeira democracia, e com certeza defende cada profissional de segurança que doa a sua vida todos os dias em prol da sociedade. Que Deus abençoe a cada um dos senhores, das senhoras que estão aqui presentes. E em nome desta comissão, quero agradecer também a participação dos convidados, que nos honraram com suas exposições e esclarecimentos, tanto os que estiveram aqui presencialmente, como aqueles que estiveram de maneira remota. Agradeço também a todos que participaram e assistiram essa audiência através dos canais do YouTube, através dos canais das mídias sociais. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.